Agora, na sequência, a gente vai ver um pouco sobre como essas resenhas elas aparecem no texto escrito, certo? Eu selecionei aqui alguns materiais para a gente. O primeiro desse site, administradores.com, tem assim um título: Os delírios do consumo. Somos todos Beck Bloom? Veja que o título, ele, apesar de não ser obrigatório, ele traz uma carga argumentativa para o texto. Diz assim: não podemos negar que o consumo faz parte do nosso cotidiano. Somos induzidos a consumir a partir das mídias de massa e de campanhas de marketing. O filme Os Delírios de Consumo de Beck Bloom nos mostra de forma divertida o quanto o consumismo pode prejudicar a vida, seja ela pessoal, financeira e psicológica. Logo nessa introdução, eu queria chamar a atenção para o uso da primeira pessoa do plural, porque é um recurso que faz com que você se integre ao texto, né? E aí você se sinta como sendo participante disso que ele fala, né? Um recurso de trazer também aí para o texto a voz do leitor, certo? Em certa madrugada, procurando algum filme para assistir, um chamou a minha atenção, chamado Os Delírios de Consumo de Beck Bloom. Este filme é baseado em uma série de livros Sofaholic, Delírios de Consumo, da escritora britânica Sophie Kinsella. Então a gente vê que ele está resenhando, né, um filme que ele assistiu, mas aí ele, para fazer a resenha, ele pesquisou um pouco, né, é importante a gente fazer isso, e viu que o filme é baseado em uma série de livros, e aí trouxe essa informação para a gente, disse quem era a escritora, a nacionalidade dela, certo? Isso tudo é importante. Aí vamos para a parte do resumo. O filme conta a história de Rebecca Bloom, conhecida por Beck Bloom, uma garota formada em jornalismo e com uma compulsão por compras. Beck sempre foi apaixonada por moda, contudo, trabalhava em uma revista falida, na coluna de jardinagem. Quando consegue uma entrevista na revista que sempre sonhou trabalhar, né, descobre que a vaga, tiraria essa parte aqui, porque ficou equivocada, falando linguisticamente. Quando ela consegue uma entrevista, descobre que a vaga já tinha sido preenchida internamente. Por ironia, então, olha, isso daí é uma interpretação do autor da obra, né? Do autor da resenha, perdão. Né? Para ele, isso se deu de forma irônica. Beck consegue um emprego em uma revista de finanças, como uma forma de chegar perto do seu sonho, pois as revistas fazem parte do mesmo grupo editorial. Ela acaba escrevendo sobre finanças pessoais, passando de forma simples os complexos assuntos da economia, baseado nas suas trágicas experiências. E seus textos começam a fazer sucesso, e ela fica conhecida como a garota da encharpe verde. O que podemos concluir com o filme? E aí olha a interpretação dele, né? De tudo que ele assistiu, o que é que ele conclui? Veja que ele não vai contar a história toda, o objetivo não é dar spoiler. É que Rebecca Bloomwood sou eu, são os meus irmãos, são os meus amigos, são os meus vizinhos, somos todos nós. Olha o efeito gradativo que isso traz, tá? Porque ele começa com uma visão assim, Rebeca sou eu, Rebeca são os meus irmãos, eles estão próximos a mim. Rebeca são os meus amigos, estão próximos, mas menos. São os meus vizinhos, já começa a se distanciar. Somos todos nós, tá? Então, isso dá um recurso muito, assim, traz uma estilística para o texto, traz um estilo que atrai, certo? Rebeca são todas aquelas pessoas que perdem o controle no ato da compra, que são reféns do consumismo. Então, o que é que ele está fazendo a interpretação? É que não é só uma obra fictícia, entende? Ela tem impactos na nossa realidade, quer dizer, ela representa todos nós. As mídias de massa e as campanhas de marketing acabam proporcionando a necessidade. Por que essa necessidade aí está entre aspas? Olha a ironia, não é uma necessidade de fato, tá? Mas é uma falsa necessidade dos produtos em nossas vidas, iniciando assim um ciclo do consumo. A cultura do consumo, na qual estamos todos inseridos, mercantilizou dimensões sociais e datas comemorativas. A gente poderia pensar aí na questão do Natal, Dia das Mães, Dia dos Namorados, parece que tudo virou um comércio, tudo virou um objetivo para vender algo. Consequentemente, estamos cada vez mais endividados, comprando além de nossos ganhos. De acordo com uma pesquisa do SPC, e aí já traz alguns dados, né, informações extras para além do texto, ele está contextualizando isso com a vida real. Calçados eletrônicos são os maiores objetos de consumo e endividamento das pessoas, já que esses produtos proporcionam status. Diante da realidade, percebemos o nivelamento de desejos. Crianças pobres e ricas querendo os mesmos brinquedos. Adultos de classes sociais distintas tendo as mesmas vontades, reforçadas pelos modelos e padrões de vida apresentados pela mídia, como os gostos e hábitos da celebridade. Ou seja, quero ser como, né? O consumo é e faz parte do nosso cotidiano, pois é um fator crítico para o processo de desenvolvimento econômico.
pois aquece o mercado, impulsiona os meios de produção, gerando renda e emprego. Mas como consumir de forma mais consciente e crítica, já que estamos sempre sendo induzidos a consumir em excesso? Né? Essa é uma pergunta que eu faço para vocês, é algo que a gente poderia refletir em relação a isso. Né? O efeito da pergunta retórica é justamente, né, levar o leitor a refletir junto com ele. Olha o que ele diz. É importante conhecer a si mesmo e evitar comprar por impulso. O primeiro passo é conhecer o nosso consumo, se é racional ou se é por impulso. O segundo passo é questionar. Beck Bloom, no meio de uma liquidação, faz alguns questionamentos para si mesma. Olha o que ela fala. Eu preciso disso? O terceiro passo é conhecer o que temos em casa, com o objetivo de não comprarmos algo que já temos e evitar ter mais do mesmo produto. O quarto passo é monitorar risco os gastos, justamente para não enforcar as finanças. Quinto passo, usar o cartão de crédito em situações necessárias. Parafraseando Descartes, consumo, logo existo. Olha uma outra estratégia que ele traz para o texto, né? Uma citação a um autor, né? Um autor conhecido, e ele parafraseia, ou seja, diz com outras palavras. A frase clássica é: penso, logo existo. Ou seja, o homem, através do seu pensamento, da sua capacidade de raciocinar, ele passa a não só ser, mas ele existe. Ele tem uma existência. Só que a nossa existência, muitas vezes, agora ela está pautada pelo consumo. Quer dizer, eu consumo, eu preciso consumir para poder existir, para poder ser notada. Somos uma sociedade de consumidores e, infelizmente, olha a força que esse infelizmente traz para o texto. É a opinião do autor, tá? As pessoas são vistas, avaliadas, medidas por aquilo que possuem, ostentam ou podem adquirir. Muitos são os motivos que levam uma pessoa a comprar. 2 pontos. Para quê? Ele está anunciando que motivos são esses. A necessidade, a diversão, os modismos, a importância, o status e o apelo mercadológico do comércio. Mas há quem consuma pelo simples prazer de comprar, de adquirir alguma coisa, independente da sua utilidade ou significado. É primordial que tenhamos a consciência do consumismo em nossas vidas, se isso não está trazendo impactos negativos, seja para a saúde financeira ou psicológica. Portanto, temos que buscar o controle, para que não sejamos mais um para a estatística, né, com o nome sujo na praça. Tá? Então, aqui ele traz uma resenha sobre o filme, mas faz reflexões também importantes sobre a nossa vida. Bom, tem várias resenhas sobre esse filme, né, sobre o livro, enfim, e aí elas oscilam muito dependendo do estilo de cada pessoa que está resenhando, tá? Aqui nesse blog, por essas páginas, ela já traz um estilo um pouco mais livre, mais informal, né, porque é um blog pessoal de leituras. Olá, hoje eu vou falar sobre o primeiro chick lit, que é o nome que se dá a esse gênero, né, essa estrutura mais leve, que trata sobre romances, que trata sobre a mulher moderna. E aí ela fala, né, bem, quando eu estava no último ano da faculdade de publicidade, em 2002, minha professora de planejamento publicitário pediu que lêssemos Delírio de Consumo de Beck Bloom e fizéssemos uma análise do perfil da consumidora. Né? Na época eu estava desempregado, o livro era muito caro, ela ainda é, então não comprei. Uma amiga me emprestou, beleza. Vê como ela está contextualizando a leitura dela em relação à obra, né? Falando de uma forma mais pessoal, tá? Porque é um blog, ela tem a liberdade para isso. Já na primeira página eu comecei a rir. Li em lugares públicos, passava vergonha. Não conseguia parar de ler. Terminei, acho que em 3, 4 dias. Ela disse, naquela época eu conseguia essa proeza, né? Hoje em dia, com a vida tão corrida, às vezes a gente não tem esse tempo todo. Depois eu descobri que o livro é o primeiro de uma série. E depois eu consegui adquirir meus exemplares. Fui comprando aos poucos. E hoje só falta, ela bota aí o último, né? Que ela tá esperando a tradução. Coisa minha, como ela bota riscos, né? A história, aí ela vai falar a história, 2 pontos. E ela vai contextualizar um pouco sobre a história. Todos os problemas financeiros de trabalho não impedem que Beck de querer ardentemente fazer compras, né? Principalmente em Sharp. E aí é nesse momento que surge o misterioso Luke para salvar o dia. E aí ela fala um pouco mais sobre a obra. À primeira vista, lembra aquele ditado, casa de ferreiro, espeto de pau, porque ela dá conselhos sobre economia, sendo que ela não pratica isso, né? Porém, não segue, nunca, não mesmo. O livro, de cara, me agradou, né? O que de cara me agradou no livro foi a narrativa. Ó. Narrativas em primeira pessoa, e aí a gente não tem essa informação em relação ao filme, né? Para o livro a gente tem. Ela diz que o livro é narrado em primeira pessoa, tá? E por que ela acha isso interessante? Ela diz que é como se a personagem falasse com a gente, tá? Então, ela diz que gosta desses devaneios que Beck faz, a gente se sente mais dentro do livro. Veja que isso é uma ótica, uma perspectiva, e ela defende. Não é só dizer, eu gosto mais de livro narrativo em primeira pessoa, mas por quê? O que é que isso torna a leitura mais interessante, sabe?
Então, assim, é sempre justificar. E ela diz assim, para quem tem dúvidas e ou é consumista, impossível não se identificar com a Beck. Recomendo a leitura como uma dica para dar boas risadas. Ou seja, se eu sou consumista, ou então se eu vivo endividado, ou mesmo se eu gosto dessas histórias, se eu acho uma história bacana, se eu gosto de histórias engraçadas, enfim, se é um estilo de leitura leve que eu procuro, essa é uma boa indicação, entende? Então, assim, é importante eu saber sobre resenhas, eu fazer esse tipo de leitura, porque são formas de conhecer indicações, né? São formas de acessar a obra, né? Antes mesmo de chegar até a obra, vamos dizer assim. Aqui já nesse blog, Queria Estar Lendo, ela traz também a resenha, ou tem aqui o livro, né, uma imagenzinha, geralmente bota uma imagem bem bonitinha, né, tá aqui com flores, com as canetinhas estabilo, organiza todo mundo. Tem todo um tchan para fazer a foto. Os Delírios de Vexon é o primeiro livro da série, publicado inicialmente nos anos 90, lançado no Brasil pela editora Record, então a introdução ela contextualiza a obra. Aqui, como é um blog, ela resolveu com uma cor rosinha, né, que tem a ver com o blog dela, cria aí, bota aí uma sinopsezinha, tá, para a pessoa entender um pouco da história, e depois ela vai para a opinião dela, ou seja, agora que você já sabe o sinopse, vamos para a resenha, ela separa. Mas uma resenha isso não precisaria estar necessariamente separado, você poderia incorporar a sinopse dentro do seu texto. Quando começamos o livro, Beck está numa enrascada com o cartão de crédito, trabalha em um emprego que odeia e não tem a mínima ideia de como vai sair. Pelo menos vai começar a inventar 1001 formas diferentes, desde ganhar na loteria até aprender a ser frugal, coisas que acabam levando para um caminho de consumismo. Ela disse que leu o livro 2 ou 3 vezes, porque foi a base do estudo dela para o TCC. Confesso que da primeira vez que li, eu fiquei extremamente frustrada. Conforme o tempo foi passando, eu me peguei gostando cada vez mais da história. Beck é uma personagem que me irrita, mas ao mesmo tempo é cativante. Ela é completamente sem noção da realidade. E esse traço é bastante exagerado para trazer comédia para a história. Tá? Então, assim, ela pega a essência da história, esse ato de trazer um personagem, pegar uma característica dele e maximizar, que é para chamar muito a atenção para aquela causa. Tá? Seria meio que uma caricatura. Ela é um estereótipo disso que a gente tem na sociedade. Então, a autora desse livro, ela maximiza essa situação. Tá? Também deixa brecha para as nossas interpretações sobre a relação da mulher moderna com o dinheiro. Beck claramente consome para suprir suas necessidades emocionais. E aí já é uma interpretação de quem está resenhando, né? Uma vez que odeia o emprego, não tem uma relação amorosa que a satisfaça e vê a sua vida caminhando por um rumo completamente diferente do que ela tinha imaginado. Ao mesmo tempo, dou um grande salvo para Sophie Kinsella por ter escrito um livro onde o foco primário não é o romance. Né? De fato, a principal luta de Beck é contra os seus impulsos consumistas, tá? E aí ela precisa se tornar uma pessoa mais responsável e confiável. Outra imagem bonitinha do livro. O livro também traz diversas situações cômicas, algumas com as quais podemos nos identificar, outras que são apenas muito distantes da nossa realidade, mas, no geral, dosado de uma forma que não canse. Foi fácil de ler o livro. Tá? É importante dizer isso. Foi uma leitura fácil, foi agradável, né? As páginas passaram de forma rápida e não fiquei empacada na leitura. Meu maior problema é que ele não funciona como um livro único, né? E aí ela vai dizer que você precisa conhecer um pouco mais da série para que você possa ter uma dimensão mais geral. Quando eu terminei o livro da primeira vez, me senti frustrada. Tudo correu tão bem para ela, né? As consequências parece que não chegavam. E aí ela disse que foi quando ela leu o segundo livro que ela percebeu que as histórias elas precisavam se fundir. Quer dizer, assim ela entendia mais sobre o primeiro, né? No mais, quer dizer, no geral, a história conseguiu me arrancar algumas risadas, algumas roladas de olho, mas foi um chiclete bastante raiz, foca nos problemas dela para além, né, dessa vida amorosa, mostrando que ela tem muito mais a entregar do que um simples romance, tá? Então, assim, dá um panorama geral pra gente da obra. Bom, é um tema, sim, é uma obra que dá para ser abordada, né, pra gente puxar para essa questão do consumo, da sociedade, como são essas nossas relações. Isso é muito importante para, assim, que a gente poderia usar facilmente numa dissertação, numa redação do Enem, tá? É que, claro, eu não vou ler isso tudo para vocês, não é meu objetivo, mas, assim, se vocês pesquisarem algumas redações, vocês vão ver que uma obra que é muito comum dos alunos utilizarem. Eu mesmo já vi várias vezes. Então, assim, no filme Os Delírios de Consumo de Beck Bloom, o erudito autor da obra, né, cinematográfica, provoca um sério debate. Então, veja, um sério debate, não é qualquer debate, sobre o hábito de consumo excessivo
quando o intento é a visualização, né? Ou seja, eu quero ser visto por meio de uma personagem consumista exagerada, no que a maior parte da sociedade se transformou. Quer dizer, não é só uma obra. Né? Nesse enfoque, tal conflito é fruto de uma sociedade influenciada pela mídia e assim vai. Tá? Ele começa contextualizando, isso é muito importante, principalmente numa introdução, tá? Porque aí você começa com um artefato cultural, tá? Traz um processo de interdisciplinaridade, traz conhecimentos de mundo para justificar o seu tema. Isso é muito legal. No filme, é retratada a vida de Rebeca, que é uma mulher obcecada em fazer compras. No entanto, esse consumo exagerado leva a personagem à falência. Porém, fora das telas, ou seja, para além das telas, para além da ficção, né? O consumo exorbitante é uma realidade no Brasil, onde brasileiros consumem produtos de grife em busca de um status social. E aí ele vai discutir um pouco sobre isso. Também aqui, ó, no filme, a protagonista é uma jornalista consumista que, mesmo desempregada, não consegue conter os seus desejos de consumo. Fora das telas, essa compulsão por compras é uma realidade que não só gera problemas para o consumidor, mas também para um meio muito importante, que é o meio ambiente. E aí ele vai relacionar essa questão dos desequilíbrios ambientais causados por essa ideia de comprar, comprar, comprar. Certo? Então, assim, mas começa pela obra, né? Elogia a obra, resenha um pouco a obra, e daí puxa, certo? Então, assim, isso traz um caráter argumentativo muito forte. É muito importante quando a gente lê uma obra, assiste um filme, assiste um documentário, ouve uma música, enfim, seja o que for, a gente pense fora da caixinha, pense assim, para além só da questão estética, mas assim, os argumentos, o que há de mensagem por trás daquilo que a gente está lendo, ouvindo, sabe? Então, assim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer um pequeno formulário só para a gente situar tudo que a gente discutiu hoje, para eu ver o que vocês entenderam, ou se ficou tudo claro, se tem alguma dúvida, tá? E qualquer coisa, só me perguntar que eu vou fazer o possível para que a gente possa ter uma troca, tá bom? Beijão, tchau, tchau.